Shalom, ótimo dia para nós, Deus te abençoe. Chegamos a mais um capítulo, hoje vamos ler Deuteronômio, capítulo 6. Pega aí sua caneta, marca texto, sua Bíblia. Bora para a leitura desse capítulo. Temos aprendido muito com Deuteronômio também. E Deus possa falar conosco como tem sido até então. Vamos orar para darmos início em nome de Jesus? Pai, nós queremos agradecer por esse dia, por esta noite que tivemos, pelo teu cuidado, pelos livramentos, pela proteção, pelo sustento, pelo ar que respiramos, pelo teu perdão, por cuidar de nós em todo o tempo, nos detalhes. Obrigada, Senhor, por ser vivo, real, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Obrigada pela tua presença aqui em nosso meio, em cada lugar agora. Visite-os, Pai, que todos possam estar sensíveis a Ti, sensível à Tua direção, sensível à Tua presença, sensível a perceber o Senhor falar nos detalhes. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz. Nós te amamos, nós exaltamos o teu nome, nós te adoramos. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Caneta na mão. Eu uso caneta e marca-texto por quê? Não sei se vocês já viram, eu já comentei em outros vídeos, mas vamos lá. A caneta geralmente eu uso para marcar ali na Bíblia informações importantes, mas que não são um versículo de declaração, não é um versículo de bênção, assim, né? Uma bênção para que eu possa repetir, mas é uma informação onde eu vejo que tem alguma chave ali. Então eu sublinho. Por exemplo, nós fizemos isso, eu fiz isso aqui na minha Bíblia, no capítulo... no capítulo 3, eu sublinhei ali o nome da raça de gigantes, que chamava Refaíns. Então, agora, e aí no capítulo 5, eu marquei com marca-texto a parte do versículo 10, o versículo 16, onde repete alguns dos mandamentos, né? Então é assim, ok? É assim que eu uso. Vamos lá então, capítulo 6 diz assim para nós. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Aí, ó, marcar aqui, marca texto. Parte do versículo 4 também. No versículo 3, olha, tudo correrá bem para vocês. Vocês se tornaram numerosos. Versículo 2, olha, cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu estou lhe dando, e assim vocês viverão muitos anos. Continuando, versículo 6. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Respeitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem.
Amarrem essas leis nos braços, na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas, nos seus portões. Moisés continuou: o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não juntaram, poços de água que vocês não cavaram, plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para esta terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não esquecer Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Olha aí. Tenham o cuidado de não esquecerem de Deus. Versículo 13: temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor nosso Deus está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como o puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que Ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês. E vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu, Ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. No futuro, os seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor, nosso Deus, nos deu estes mandamentos e estas leis? Aí vocês responderão: nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com o seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar essa terra como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas estas leis e sempre temer o Senhor nosso Deus. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas essas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Pai, obrigada por esse capítulo, obrigada por falar aos nossos corações, obrigada pelo teu cuidado, obrigada por esse acesso, obrigada pelo teu amor. Nós te amamos porque se não fosse pelo Espírito Santo, não conseguiríamos absorver, aprender alguma coisa. Seriam apenas palavras lidas, mas nós sabemos que com a ajuda do Espírito Santo, cada informação que entrar em nosso coração, em nossa mente hoje, servirá para nos ensinar algo, para nos acrescentar ensinamento, para nos fazer crescer. Ah, Pai, ajuda-nos hoje e sempre. Toma o teu lugar em nós. Amém e amém. Lugar de honra, lugar de glória, lugar de prioridade, de primazia. Aleluia! Versículo 25 eu vou marcar também. Se tiverdes o cuidado de obedecer todas estas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Aleluia! É esse o nosso desejo, né? Agradar o coração do Pai. E aqui para nós a compreensão tá assim, olha. Chegamos ao Monte Everest das Escrituras. Capítulo 6 de Deuteronômio contém o Shema Israel, ouve, ó Israel, que é a oração mais importante do povo judeu até hoje. Esse capítulo não é apenas sobre um povo, sobre uma religião. Esse capítulo é o design ambiental da espiritualidade, olha.
É sobre como criar um ecossistema onde a presença de Deus seja o ar que a sua família respira. O coração da transmissão de legado. Uau! Discipulado por osmose, olha. Ah, entendi. Ele me deu 3 aprendizados, olha só. Um pessoal, que é a lei da unidade e a programação do ambiente. Um para eu aplicar na minha casa, na criação da Giovanna e do Henry, discipulado por osmose. E o terceiro que é para nós aqui, o perigo da amnésia na prosperidade. Cuidado com a barriga cheia, versículo 10 a 12. Deus avisa que eles herdarão casas que não edificaram e poços que não cavaram. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor. O deserto nos mantém dependentes, mas a terra prometida pode nos tornar arrogantes. O maior teste da sua fé não é a escassez, é o sucesso. É muito fácil esquecer de orar quando a conta está cheia e a saúde está perfeita, meu Pai. É muito fácil esquecer de orar quando a conta está cheia e quando a saúde está perfeita. Jesus. Eu vou passar para vocês também, antes de ler a frase final para nós aqui, eu vou ler para vocês o discipulado por osmose, porque eu acho válido para nossa vida como criar os filhos. Eu não li antes, estou lendo aqui com vocês, foi algo pessoal, mas eu vou compartilhar. A pedagogia do cotidiano, versículo 7. As intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deus não quer que você dê aulas de teologia para os seus filhos. Ele quer que a palavra seja o assunto da mesa, o assunto no trajeto da escola e o assunto no boa noite. O aprendizado mais profundo ocorre nos momentos informais. Gente, olha só. Isso é para nós, é para a nossa vida. A criança, ela absorve também o que ela vê. Eu vou conversar com eles aqui, normalmente, no almoço, no jantar, na mesa, igual tá aqui. E é nessa conversa despretensiosa que eles vão absorvendo. Agora, se eu sento e falo, como está escrito ali, dou uma aula de teologia, pode às vezes entrar e sair. Entrar no ouvido e sair no outro. Mas Deus quer que nós tenhamos Ele como assunto do nosso viver. Indo para a escola, no almoço, na hora da mesa. E a gente aprende mesmo nesses momentos. Os momentos informais. Que top, né? Arquitetura espiritual, versículo 8 e 9. Ata-as por sinal na tua mão e escreve-as nos umbrais da tua casa. Ter lembretes físicos, os versículos na geladeira, um versículo no quadro, uma atmosfera de louvor, blinda a nossa casa. E o que os olhos veem e aquilo que os olhos estão vendo, a mente processa e o espírito absorve. Que tremendo! É assim mesmo, é desse jeito. Por isso que é importante blindar a nossa casa, lendo versículos, cantando louvores. Escreva um versículo, põe na porta da geladeira, passa lá, declara ele durante o dia. Glória a Deus, o que os olhos veem, a mente processa e o espírito absorve. É isso, é verdade, pura verdade. Que o Senhor possa completar nos nossos corações essa palavra. E para nós a frase de impacto hoje é: a fé não é algo que se ensina com lousa e giz. Ela é algo que se transmite pelo brilho dos olhos e pelas palavras ditas ao redor da mesa. Seus filhos não seguirão o que você diz, eles seguirão
o que você ama, o que você vive. Aleluia! Nesse capítulo 6, o foco é a constância. O extraordinário ele não nasce de eventos isolados, mas da repetição diária de amar a Deus sobre todas as coisas. É o capítulo que transforma religião em relacionamento familiar. Jesus, e aí a pergunta para nós aqui: como que está a atmosfera da sua casa hoje? Como estava a atmosfera da sua casa ontem? Como você quer que ela esteja hoje, então, já que nós estamos fazendo o devocional, primeiras horas do dia? Que tal escolher um versículo desse capítulo aqui para você ler com seu esposo, com seus filhos, antes de dormirem no final desse dia? Já vamos colocar em prática, em nome de Jesus. O Senhor abençoe sua vida e este final de semana, em nome de Jesus. E para encerrarmos, tem uma frase aqui nesse livro abençoado do nosso apóstolo Joel Pereira. Tem uma frase aqui, ó. Mesmo que o cenário atual não pareça favorável, Deus está agindo em áreas que você ainda não consegue ver. Aleluia! Glória a Deus! Capítulo de hoje, como eu falei, sempre lemos o capítulo, é o nosso maná. Deus tem completado a compreensão do nosso devocional da Bíblia com uma parte do livro. É perfeito esse cuidado do Senhor conosco. Hoje é o capítulo 61, baseado no livro de João, capítulo 20, versículo de 1 a 10. E o título é: Você não será mais o mesmo. Como você reagiria diante daquilo que pode mudar a sua história? Como você reagiria diante daquilo que pode mudar a sua história? O fato é que nenhum dos três foi o mesmo depois de ter visto o que viram. Foi mais transformador do que o mais improvável dos milagres de Jesus que presenciaram. Estavam falando aqui, cadê, de onde? Olha, ao ver o túmulo vazio, ao ver que Jesus não estava mais lá, João creu instantaneamente, Pedro saiu maravilhado, mas não se envolveu profundamente, embora deslumbrado. E Maria Madalena não somente viu e creu, como também correu para anunciar, para que os outros também pudessem crer. O fato é que nenhum dos três foi o mesmo depois de ter visto o que viram. Foi mais transformador do que o mais improvável dos milagres de Jesus que presenciaram. E você também pode testemunhar muitos milagres, e isto é maravilhoso. Mas nada se compara a ter uma experiência profunda com Jesus. A ser impactado pela verdade mais real que existe. Ter a convicção de que Ele venceu a morte. Que o Senhor lhe dê uma experiência que sustente a sua história. Não veja o Evangelho na perspectiva de um espectador. Que você possa mergulhar profundamente na verdade da palavra de Deus. Você não conseguirá ser o mesmo quando enxergar com seus próprios olhos. Nenhum milagre, maravilha ou cura será maior do que uma experiência profunda com Jesus. Assim eu termino o nosso devocional de hoje desejando que de fato você viva uma experiência única, real, verdadeira e transformadora com Jesus Cristo. Que de fato você possa experimentá-lo diariamente, crer que Ele tem tudo sob controle e se entregar por completo a Ele, sem reservas. Que o Senhor possa abençoar sua vida, seu dia, sua família. Estamos nos aproximando de um final de semana, que o Senhor os guarde, em nome de Jesus. E nós vamos voltar, gente, na terça-feira. Segunda-feira eu vou estar retornando ainda de viagem, então não vou conseguir estar a tempo. Mas na terça-feira, dia 17, vou confirmar aqui,
Isso, terça, dia 17, nós estaremos juntos aqui para a leitura de mais um capítulo. Caso eu consiga chegar a tempo, a gente faz uma na segunda-feira ao vivo. A gente comenta lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, que é somente mesmo sobre o devocional, tem o link aqui na descrição do vídeo, tem o link na bio do meu Instagram. Entre, faça parte, caminhe conosco. Lá é um ambiente seguro para você poder tirar suas dúvidas, compartilhar o que o Senhor tem te ensinado no decorrer das nossas leituras. É um prazer estar aqui com vocês, é um privilégio poder crescer com vocês. Que o Senhor os abençoe hoje e sempre. Amém. Um beijo, fiquem com Deus e até. Tchau.